Pronto. É isso aí, começamos, gente. Agora tá valendo, tá gravando. Qualquer coisa dá um salve, a gente vai se falando, senão você vai mandando no chat. Se bem que hoje está confuso aqui para mim o computador, mas vai dar certo. Bom, o nome do material, e se não houver amanhã, dando um direcionamento para os tempos finais, né? E se porventura o mundo acabar, como seremos? O que vai acontecer? Boa noite, diaconisa Marilena. Primeira grande deixa, nós somos diferentes. É simples assim. Nós somos diferentes entre nós e entre nós e os outros, as outras criaturas. Por exemplo, eu vou pedir para o Randes dar uma olhada para a Diana. Dá uma olhadinha para ela. Aê, são duas criaturas extraordinárias, lindas, maravilhosas, mas são diferentes, embora tenham se tornado uma só carne, uma unidade. Mesma coisa o Daniel e a Creuza, que eu estou vendo aqui. Mesma coisa o Tinho e a Laura. E assim a vida segue. Nós somos diferentes. Mas olha que extraordinário. Salve, salve, Guto e Zá. Mas olha só, gente. Nessa diferença, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Pô, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Porque quando ele nos faz dentro dessa perspectiva ou nessa característica, a gente acaba entendendo que nós somos conscientes e livres. Boa noite, Nathani! Espero que Vitão esteja aí também. Nessa diferença, então, e nessa liberdade de consciência, nós enxergamos o amor de Deus. Então, a primeira grande coisa que a gente tem que entender no tentar compreender o amanhã é que Deus nos ama. E nos ama muito, viu, gente? Vou falar um negócio para vocês. Ele nos ama e não é de brincadeira o amor dele, não. A tal ponto dele nos tornar mais preciosos do que os anjos. Pense só, você é mais especial que El. Para aqueles que não sabem, porque não vieram no nosso último encontro, El é a forma carinhosa que eu trato o meu grande amigo Gabriel, né? O anjão lá. Então nós somos melhores do que eles para Deus. Aí você vai falar assim, mas da onde você tirou isso? Porque agora, nesse exato momento, sim, o El é mais forte, é mais rápido, é mais inteligente, é até mais bonito que eu. Ele é tudo mais que eu, mas só agora. Porque haverá um dia onde nós seremos muito maiores e melhores do que eles. E olha, não só por isso eu tenho a certeza que Deus nos ama mais. Deus nos concede ainda hoje a liberdade. Faz sentido? Faz. Você é livre para escolher, tá certo? E glória a Deus que nós temos escolhido a Deus. Glória a Deus que nós temos escolhido a Deus é bom. Mas é isso mesmo. Porque os anjos, por exemplo, eles não têm mais a opção de escolha. E eles já tiveram. Se nós recordarmos, pusermos agora na lente que nos leva para o ontem e chegarmos no momento da criação dos seres angelicais, que antecede a criação da terra, meu parça, nós vamos ver que os anjos eram livres. E ali, porquanto Deus a tudo criava, ele criou um anjão chamado Lúcifer, que era o anjo da luz, o anjo maravilhoso. Ele andava sobre as estrelas, as joias foram criadas por conta dele. Ó, o cara era pá, mano. Se eu estivesse falando com meus amigos de futebol, o cara era pá, meu parça. Mas Lúcifer, infelizmente, caiu no pecado. E ele tentou ser maior que Deus. Aí Deus descobriu, Deus expulsou Lúcifer do céu. Virou um anjo caído. E junto com esse anjo caído, é inegável que um terço dos demônios acabou por acompanhá-lo. Um terço dos anjos acompanhou Lúcifer. Eles escolheram. Eles tinham a liberdade e eles escolheram seguir Lúcifer. Virou tudo demônio. Tudo demôniozinho. Tá tudo aí espalhado pelo mundão lá fora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez demônio, para sempre demônio, meu parça. Não dá para o demônio chegar agora e falar, Senhor, me arrependo de toda a maldade que eu fiz até agora. O Senhor me perdoa. Eu quero voltar para o céu, andar de novo com El. Não dá, meu irmãozão. Tu pecou, já era. Tu vai ficar aí, anjo caído, tu vai apodrecer.
tu vai ser queimado no lago de fogo e enxofre, porque o Senhor não tem mais a opção de escolha. O anjo não pode escolher. Então, nem o demônio pode escolher virar anjo agora, e nem o anjo tem a possibilidade de virar demônio. Os times já estão marcados, escalados e ali definidos. Para o homem, não. Para o homem, eu posso escolher se eu quero seguir a Deus ou não. Se eu quero seguir o dinheiro, se eu quero seguir a profissão. Vou dizer uma coisa: tem gente que até quer seguir o marido. E aqui não estou fazendo piada. Algumas mulheres têm o marido como se fosse um deus. Tudo bem que tem uns meninos aí que parece um deus grego, o corpo dele é todo esculpido, mas isso não torna nem sombra do que Deus é. Então eu tenho que entender, e eu fiz essa brincadeira com família para que possamos entender claramente. Deus é único. Eu tenho que adorá-lo acima de todas as coisas, inclusive mais do que a minha esposa, mais do que o meu marido, mais do que os meus filhos. Então, Deus acima de todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, beleza. Então, eu vejo que os anjos caíram, se tornaram demônios e o time ficou bem escalado, o homem não. Mesmo ele tendo cometido um deslize, porque se eu fosse Adão, eu ia falar para Deus: não, senhor, eu não errei, não, isso foi um deslize. Foi um sem querer querendo. Mas, enfim, mesmo o homem tendo pecado, ele continua com a liberdade de escolha. Sinal que nós somos mais do que os anjos, inclusive. E dentro dessa perspectiva, então, Deus nos deu duas possibilidades no nosso caminho: céu ou inferno. E você é livre para escolher para onde você vai. Eu, particularmente, quero ir para o céu. Eu não sei você. Eu quero. Se eu quero ir para o céu, então eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha é simples. A escolha que eu quero é caminhar com Deus. Como eu caminho com Deus? Escolhendo a Jesus. Ó, gente, já vou adiantar para vocês. Não consegui ligar outro computador, vocês vão ficar sem olhar para minha carinha hoje, tá bom? Até o retrato aí que tá é da Igreja Bíblica, não é nem meu. Então, hoje, sem fisionomia minha, infelizmente. Mas vamos lá. Na eternidade, então, eu tenho que entender que existem duas grandes verdades para todos nós, todos, sem exceção. A primeira grande verdade é que você é livre. E a gente está falando disso desde que eu comecei a noite de hoje com você. Você é livre. E a segunda grande verdade é que nessa liberdade tu vai escolher um caminho. E só tem uma escolha. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E ponto final, meu parça. Se você não escolher Deus, você vai para o inferno. Simples assim. Essa escolha me dá acesso direto para uma ou para outra localidade. Mateus 12 nos fala sobre isso. Bora pegar Mateus. Mateus 12, 36, 37, diz assim a palavra do Senhor: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Espera aí, ó, uma pausa rapidinha. Toda palavra frívola. Como vocês não conseguem ver minha fisionomia, mas isso não tem nada a ver, né? Porque eu estou falando, vocês estão me escutando. Então, não tem nada a ver com o que eu ia falar, mas tudo bem. Mas olha só para a gente refletir. Aquela piadinha que você falou mal do cabelo do irmão, será que aquilo é uma palavra frívola? Pensem. Porque se for frívola, meu irmão, aquela piadinha, sabe? Só mais era piada. Sabe aquele sem querer querendo? Você vai dar conta no dia do juízo para Deus, viu? Então, a partir de hoje, eu, principalmente, vou tomar mais cuidado com as minhas piadas. Porque haverá um dia onde eu vou responder por cada palavra que eu disse. Beleza, voltando aqui, indo para o 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Opa! Justificado significa o quê, gente? Eu vou para o céu, filho. Justificado. Ou, pelas tuas palavras, serás condenado. Vou para o inferninho, bonitinho, segurando na mão do capeta e ardendo que só para ver. Mas eu tenho que ter bem clara essas duas certezas sobre a eternidade. A minha escolha me levará
ou para um lado ou para o outro. E o lugar que eu espero ir é aquele que me leva para a verdade. E tem uma pessoa, tem um ente que me fala desse caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Falas de Jesus Cristo, João 14:6. Certo até aqui, gente? Porque se tá certo, vencemos o primeiro episódio do nosso seriado A Escolha é Tua. Beleza. Indo para o segundo módulo, então. Escatologia. Não, escatologia. What is it? Ó, aqui tem que apertar a tecla SAP. Já vou adiantar, os celulares mais antigos não têm essa tecnologia, tá? Só vai conseguir aí quem tem o iPhone 18XY, que é a última tecnologia compatível com a minha habilidade na fala, porque eu falo inglês e vocês têm que traduzir. Então, escatologia, o que é? Olha, é a doutrina ou é a ciência que estuda o amanhã, que estuda as coisas que virão. É o que Deus disse para o amanhã, como nós vamos estar no amanhã. Aonde eu descubro isso? Como é que chama o estudo dessas coisas? Escatologia. A escatologia é a ciência que estuda os eventos futuros. E quando eu falo de eventos futuros proféticos, eu estou falando da escatologia bíblica, da escatologia que interessa muito para o cristão. Embora a soterologia, que é o estudo da redenção, e a cristologia, que é o estudo da vida de Cristo, eles são muito mais importantes. É necessário eu conhecer também os eventos futuros, porque eu preciso saber o que eu vou enfrentar. Eu preciso saber o que está para acontecer, porque eu quero ser um soldado bem treinado. Eu quero ser um soldado que não vai ter vergonha no dia da manhã, porque vai saber lidar bem com as armas que tem. E as armas que eu tenho, elas estão dispostas na Bíblia. Então, eu tenho que entender muito bem qual é o inimigo que ele está preparando para eu vestir a armadura e corretamente usá-la no dia a dia. A escatologia, então, nos prepara para as coisas que estão por vir. Entender as profecias bíblicas significa que eu vou entender as palavras ditas por Deus através de um homem. Gente, bora ser sinceros. Não foi Deus que com a mão dele escreveu a Bíblia. Não foi. Também não foi Jesus, também não foi o Espírito Santo. Foram homens de carne e osso. Foi Moisés mesmo, foi Paulo mesmo, foi Pedro mesmo, e por aí segue. Mas esses homens, eles foram tão preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, que eles fizeram e escreveram a vontade inerrante, ou a verdade inerrante da fala de Deus. Então, o que está escrito na Bíblia é exatamente a voz de Deus. É como se ele tivesse escrito literalmente uma carta para você. Essa é a grande deixa. E eu tenho que entender essa profecia para entender, então, o que é escatologia. Tito 2,13. Se você tivesse que pegar um versículo para explicar a escatologia, você pegaria esse daí do Tito. Então, bora pegar Tito 2,13 e ver o que Paulo fala para esse mocinho. 2,13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um versículo simples, não é? Uma linha, dependendo da Bíblia. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Gente, a escatologia está presa nesse versículo. Porque por esse versículo eu entendo do retorno do meu Cristo Redentor. Eu entendo a segunda volta de Jesus como ela será. Isso já começa a ser maravilhoso. Está aqui uma profecia escatológica. Aqui já está falando como Jesus vai voltar. Você quer saber como ele vai voltar? Ele vai voltar sendo um momento de muita bem-aventurança, uma aventura extraordinária, que aqueles que estarão sendo levados por ele terão, e mais, vai ser uma vinda cheia de glória. Ô, gente, bora lá. A primeira vinda do nosso Redentor, ela foi cheia de glória para alguns. A segunda vinda dele será cheia de glória também para alguns, mas vai ser uma manifestação para todos.
Como é que eu sei disso? Bom, nós vamos ver no correr dos dias, não hoje, lógico, que a vinda dele vai trazer um transtorno mundial, vai trazer um colapso mundial. Pessoas vão desaparecer do planeta chamado Terra. Só vou falar isso porque senão já vou estar adiantando muito o nosso bate-papo. Mas essa é a vinda do nosso Jesus Cristo. E Tito fala como vai ser: cheia de glória e de bem-aventurança. Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, ele trata de profecias também escatológicas, do futuro. Porque ele fala de um período muito interessante pelo qual o mundo passará. Então, aqueles que são entendidos na língua portuguesa já entenderam o que eu quis dizer. Nós não vamos passar por esse período, quer dizer, esse período ainda vai existir, já estou adiantando. Nós não passaremos por ele. Sim, é simples assim. It is simple, my man, oh my brother and my sister. Por quê? Porque eu não vou passar pela tribulação. Porque o que está escrito em Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, é da tribulação. Momento pelo qual o mundo passará por dores como nunca antes se viu. As dores da tribulação, que estão prometidas por Deus, elas virão e a igreja não passará por elas. Então, não desligue ainda você que pensa que nós já estamos vivendo esse período, porque eu tenho mais informações que você vai gostar de saber. Talvez você até mude de time nesta noite. Bora lá! Escatologia realizada. O que aconteceu? No estudo da escatologia, como o homem ele é muito soberbo, ele quer ter razão em tudo. E aí cada um fez uma interpretação, e nós tivemos várias teses sobre a escatologia e tudo mais. Opa, o Guto mandou assim, ó, pode nos explicar melhor essa certeza de que não passaremos pela tribulação? Você vê como você começa a pegar o irmãozinho curioso. Ele já quer antecipar. Gutinho, meu menino, nós falaremos, mas é lá na frente. Talvez dê a tempo ainda hoje, mas calma lá. Olha lá, o Guto é um menino abençoado, já falou assim, eu espero. Ele tem o fruto do Espírito, que é a longa paciência. A escatologia, então, acabou tendo várias teses. E uma delas se chama Shishama não é parente japonês, é o Shishama. Escatologia realizada. O que significa isso? Para esses caras, tudo já aconteceu, tudo. As dores pelas quais o mundo vai passar, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e tudo já se concretizou. E tudo teve início com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles, então, entendem que na nova era, que é a era que nós estamos vivendo agora, a era da igreja, as coisas já estão resolvidas. Por exemplo, a escatologia diz que Jesus voltaria. Eles entendem, perdão, a escatologia diz que o Messias viria. Era uma profecia, está lá em Gênesis 3,15. Isaías falou disso, Ezequiel falou disso. Então a profecia dizia que viria o Redentor. Jesus nasceu, cumpriu. A profecia diz que haverá então um julgamento do mundo. Deus vai julgar o mundo pelos abusos, pela maldade, pela falta de fé e tudo mais. Então o mundo será julgado. Para aqueles que creem na escatologia realizada, na crucificação de Cristo, o mundo foi julgado. Cristo, então, levou para si todo o julgamento do mundo. Eles entendem que ali se deu toda a resolução dessa parte. A profecia diz que mortos ressuscitarão. E é verdade mesmo. Pessoas mortas vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. E eles entendem que isso já se cumpriu, porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas olha só, Jesus também, nos eventos de sua morte e ressurreição, também tiveram mortos que saíram da sepultura. É bíblico. Então, eles entendem que essa parte também já foi cumprida. E aí eles falam, tá, mas e a segunda vinda de Jesus? Aí eles colocam que a segunda vinda de Jesus se deu na ressurreição, então naqueles dias que ele passou aqui ressurreto, e depois essa parte terminou quando ele foi para o céu. Na ascensão, ele termina essa parte.
Qual é o grande problema da escatologia? Bom, primeiro que para eles não tem arrebatamento, gente. Então, Jesus não vem buscar sua noiva. Por quê? Porque já está tudo resolvido. Né? Segundo, a ideia deles, então, não é se comprometer com Deus por conta de ser levado por Cristo. Eles só se preocupam em ver como Jesus vivia e viver como ele. Então, essa seria a função de cada um de nós. Na prática, seríamos iguais uns aos outros, porque essa também é a função de qualquer cristão. Mas eles não entendem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tá? Semelhante a essa escatologia seria aqueles que entendem sobre a linha chamada preterismo. Então, é alguma coisa que já se cumpriu e está tudo resolvido. O reino deles é agora também. É uma teoria que foi feita por pessoas liberais. E aí nós temos alguns probleminhas. E eu vou trazer pelo menos 3 versículos que eu entendo que não se cumpriram, o que acaba desguarnecendo essa teoria. Primeiro, Lucas 18:30. Bora pegar Lucas. Agora nós vamos ver quem é bom na Bíblia. Tem que caçar a Bíblia aqui. Lucas 18:30. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Cadê 30? Que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Opa! Então Jesus está falando aqui sobre situações relacionadas ao perigo das riquezas. E ele fala de um momento atual, que não receba no presente. Mas ele vem e fala, e no mundo por vir. Se tudo já aconteceu, como pode existir um mundo ainda por vir? Como pode existir uma parte da vida para ser concretizada ou ainda iniciada por cada um de nós? Então, eu acho que aqui já tem um certo conflito, que poderia ser até discutido. Mas eu tenho outro, Atos 1:11. Então, bora lá para a carta de Atos, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Bom, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Aqui qual é o grande detalhe? Jesus está nos seus últimos momentos na terra, junto dos discípulos. E eles estão conversando, então Jesus ele começa a subir. Ele está indo embora para o céu. E os discípulos veem isso. E nos coloquemos por alguns segundos no lugar desses moços. Como é que você estaria vendo um homem subindo? Eu ia ficar extasiado, e era como eles estavam. Então, anjos que estavam ali disseram para eles, ei, rapaz, para. Não precisa ficar assim não, homem de Deus. Do mesmo jeito que você está vendo ele subir, logo, logo ele vai voltar. Ué, mas se já aconteceu tudo, como é que o anjo pode falar que ele vai voltar? Ele não vai voltar mais. Então, eu tenho um problema com esse versículo. E o último, Tito 2:13, também fala sobre aguardar. Vou pegar aqui Tito 2:13, diz assim. Tito 2:13. E já começa falando, olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se eu estou esperando, se eu estou aguardando, é porque ela ainda vai acontecer. Então não tem como tudo ter acontecido. Não dá, tá bom? Impraticável. Temos uma outra tese, a escatologia realizada. Essa, ela entende que nós estamos já no fim dos tempos. Nós estamos já passando pelas dores, tá? Mas ainda faltam alguns eventos por acontecer. Então, é como se ela fosse agora, mas não tão já. Vai acontecer daqui a algum tempo. Tenho um problema com essa tese. Quando você estuda ela mais a fundo, você vai ver que ela iguala a igreja com Israel. Porque ela fala que todas as coisas que Deus promete para a igreja também estão vinculadas para com Israel. E Isaías 35, por exemplo, que também é uma profecia escatológica, lá Isaías fala da Sião futura. Então lá ele fala de um tempo que está por vir para Israel.
São situações diferentes. Eu tenho que entender que Israel é uma coisa e a igreja é outra, completamente diferente. E esses caras, eles não pensavam assim. Tudo bem, gente, até aqui? Não, bispo, só Pode interromper. falar, pastor. É que o senhor repetiu escatologia realizada novamente e a gente está agora na inaugurada. Perdão, eu pulei? Não, você está certinho, só que você falou realizada, você está na inaugurada agora, não é isso? Ah, perdão, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei duas vezes realizada, né? Desculpa, desculpa. Essa segunda, o nome, enfim, que tem escatologia inaugurada, não realizada. Me perdoe. Falei errado aí. Tá? Depois eu vou ver o material, também não sei se está errado. Será que está errado? Não? Ah, então tá bom, menos mal. Não, o material está correto. Ah, então tá bom, menos mal. Beleza. E nós também não acreditamos nessa, tá? E aí vem a última que eu pus aí para vocês, que é a escatologia dispensacionalista. Essa é a que nós temos a maior aceitação, a gente segue com ela. Essa aqui é boa demais. Olha só. Bom, primeiro que essa escatologia entende que o reino de Deus, o reino milenar, ele vem para uma época futura, é uma era que ainda não chegou. Virá. Nós ainda não estamos nela. Então já começou a ficar legal. Essa escatologia separa claramente Israel da igreja. Tá? Eu tenho uma distinção entre elas. Eu tenho uma clara certeza do que é Israel por elas e do que é a igreja. Porque para cada uma dessas duas, eu tenho um caminho. Para cada uma delas, eu tenho uma colocação, uma dispensação de Deus. Então, eu tenho que saber a diferença delas. Senão, eu tenho um problema muito sério, tá? Outra situação que ela traz com clareza. Ela firma bem fortemente três pontos. Primeiro, arrebatamento. Ela tem a certeza que o arrebatamento vai acontecer. Segundo, reino milenar. Então, eles não discutem que existirá um reino milenar, um reino onde Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos. E terceiro, eles entendem que haverá ainda um tempo no mundo de muita dor, que é o que nós chamamos de tribulação. Mas mesmo nessa tese dos dispensacionalistas, existe contradição. Porque olha só, uns pensam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Esse é dispensacionalista purinho, da raiz, é gota. Esse é o cara, nós estamos com eles. Existem outros que entendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Vou explicar rapidinho a tribulação, mas nós vamos ter depois um momento só sobre ela, tá? A tribulação é um período descrito pela Bíblia de 7 anos, onde o mundo vai sofrer grandes traumas, por alguns motivos. Um deles, Jesus já levou a igreja e o Espírito Santo não mais está aqui. Então, as pessoas daqui terão um problema muito sério, porque sofrerão perseguições como nunca antes se viu. Excelente. Então, esse é o período da tribulação. Mesmo nesse período, embora todo esse contexto, existirão pessoas que serão salvas ainda. Existirão 144 mil judeus, é bíblico, e com esses 144 mil judeus, uma multidão de pessoas que vão aceitar, então, a verdade do evangelho, mas tardiamente, por isso que vão passar pelo período da grande dor. Mas a tribulação, ela vai ser vivenciada em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio, o mundo vai experimentar de uma paz como ele nunca antes viu. Nesse momento vai surgir uma figurinha descrita biblicamente, tá? Aliás, duas figurinhas. Vai surgir um líder político aclamado mundialmente que vai propor e vai realizar uma paz mundial, tá? Esse cara, ele se chama Anticristo. Junto com ele vai surgir uma figura religiosa
também aclamada mundialmente, que vai propor uma unificação mundial. E ele também vai conseguir. Esse cara se chama o falso profeta. São duas figurinhas humanas que vão participar ativamente desse período. Então, aí, nesses 3 anos e meio, primeiros anos, o mundo vai experimentar dessa paz, dessa gostosura, né? Então, olha só, tudo que a gente mais sonha. Senhor, que sejamos uma só religião. Cuidado, hein, meu irmão? Tu tá fazendo o discurso do falso profeta. Aí você vem e fala assim, Senhor, que desfrutemos a paz mundial. Cuidado, meu irmão. A tua fala se aproxima da fala do anticristo. Porque eles vão propor essas ideias e serão aclamados mundialmente. Beleza? Mas vencidos os 3 anos e meio, haverá então um racha, aonde o anticristo ele vai então sonegar toda e qualquer adoração para qualquer outro ser, vai ter que ser só para ele a adoração, e ele então vai impor em desfavor de toda a humanidade uma dor sem igual. Tanto é que quando você estuda a tribulação, esse período, essa segunda parte, ela ganha um novo nome. Ela se chama a grande tribulação, porque o sofrimento vai ser infinitamente maior. Tá? Então, os tribulacionistas aí, eles entendem que nesse meio é que a igreja é arrebatada. Então, a igreja sofre os 3 primeiros anos, ou passa por aqui nos 3 primeiros anos, e aí depois, os últimos 3 anos e meio, que são os piores, ela não passa porque Jesus a levou. Tá? Nós também não seguimos por eles. E aí vem a pós-tribulação, né? Os pós-tribulacionais. Esses entendem que a igreja vai ser arrebatada depois disso tudo, que é quando Jesus então vem, vence o inimigo, vence o diabo e começa a ter um reino milenar. A bem da verdade, eles acreditam que o reino milenar já está acontecendo. Então Jesus já estaria reinando e nós já estaríamos passando pelas dores da tribulação. Nós também não cremos nesse tipo de direcionamento, tá? A pré-tribulacional é a situação, ou é a tese que nós mais aceitamos. É a mais condizente com a nossa interpretação bíblica. A igreja, gente, ela não faz parte da ira de Deus. Então, Guto, não que já esteja totalmente respondida a tua pergunta, mas já alguns indicativos, tá? Então, vamos ler aí, 1 Tessalonicenses 1:9. Deixa eu pegar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Opa, então olha só, eu acho que esse versículo deixa clara a situação que nos aguarda no futuro. Nós, o que seguimos a Deus, que cremos em Jesus Cristo, nós vamos participar, sim, de um momento onde o seu Filho Jesus virá e vai nos livrar dessa ira vindoura, dessas dores tormentosas, né? A palavra de Deus, ela usa em alguns momentos dores de parto. Nós, homens, não temos compreensão do tamanho dessa dor, mas nós sabemos que é uma dor que atravessa a pessoa. E a palavra de Deus que as dores serão piores do que as dores de parto. Mas aqui Paulo deixa claro que Jesus, ele virá e ele vai nos livrar dessa ira vindoura. Então esse versículo, na minha compreensão, tá? Por si só já me mostra que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu não vou passar pela parte da ira vindoura. Estou fora dela. Alguns articulam o seguinte, que essa ira vindoura seria o juízo final. Não, eu não creio nisso. Tá? Aqui, creio eu, que ele está falando das dores relacionadas à tribulação, as dores aqui da terra, não do juízo final. E depois, também, 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor.
Porque Deus não nos destinou para a ira. Opa! Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui também ele já fala que Deus não nos quer passando pela ira. E o tempo da tribulação é um tempo de muita dor. E eu acho que esses versículos claramente nos afastam da tribulação. E para ser sincero, quando eu puxo na minha mente medíocre que é, eu sei disso, não precisam me lembrar, porque eu já sei. Mas não me parece muito justo que a igreja passe pelas dores, porque nós já fizemos a escolha. Nós escolhemos seguir a Jesus Cristo, nós escolhemos seguir o Redentor, nós escolhemos termos passos de santidade. Qual justiça há passarmos pela dor da tribulação? Veja, a dor da tribulação não é a dor da vida, viu? Esse contingente das tribulações que Jesus falou. São dores surreais. Então, eu não vejo o porquê. Tá? Na minha cabeça, não seria justo essa compreensão. Beleza? Pode ser que sim. O Guto disse assim, gente, ó. Então, seria esse um versículo-chave para o pré-tribulacional? 1 Tessalonicenses 1, 9, 1, 9, 10. Isso mesmo. Eu acho que é uma boa linha para a defesa da tua tese. Eu, particularmente, esse versículo me seria como me é suficiente, tá? A distinção da igreja, crentes não serão surpreendidos, né? Se você pegar 1 Tessalonicenses, esse mesmo 5, do 1 ao 9, você vai ver que o cristão verdadeiro, ele vai estar sempre pronto para o dia da vinda de Jesus Cristo, né? Para quando a trombeta soar. A palavra de Deus fala, olha, não fica desprevenido, né? Esteja atento, porque o dia virá como ladrão da noite. Então, nós não vamos ser surpreendidos. Então, nós estamos preparados para a segunda vinda de Cristo. Nós seremos elevados e estaremos lá, creio eu, tá? Sem nenhuma dificuldade. Os da o pré-tribulacional, eu falei para vocês, ele distingue muito bem a igreja de Israel. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente sobre uma profecia de Daniel, que é muito famosa e falada nos dias de hoje, né? Todo mundo já ouviu falar nas 70 semanas de Daniel. E é legal isso daí, porque Daniel fala justamente dessa parte aqui, dessa área da tribulação nas 70 semanas. E ali, claro fica que essas 70 semanas, principalmente a 70ª semana, pode. O pastor Daniel falou assim, mas a ira do Senhor não pode estar sendo relacionada à grande tribulação, onde a dor vai ser ainda muito maior? Pode. E é nesse versículo, inclusive, pastor, que os da mesotribulação se defendem. Eles falam, não, você está certo, a igreja não vai passar pela grande dor, que são os 3 anos e meio finais. Por isso que nós vamos passar pela primeira parte. Eu, particularmente, não creio, porque eu acho que nós não vamos ver nem o anticristo, nem o falso profeta. Mas esse versículo serve tanto para uma como para outra, já que existe uma distinção de dor entre as duas fases, né? Veja, a tribulação é uma dor como nunca antes se viu. A grande tribulação, então, você imagina, vai ser uma dor ainda maior. Então, poderia sim ser relacionada a essa ira maior ainda que virá na segunda parte da tribulação. Mas eu penso que não. Eu penso que a igreja não passará por isso. A noiva será poupada da ira, seja ela menor ou a grande, né, que está na segunda parte, tá? Beleza, pastor? Não sei se o convenci, mas essa é a minha linha de raciocínio. Espero que tenha, pelo menos, me justificado. Distinção entre a igreja e Israel. Por que eu estava falando das 70 semanas, né? Olha só, as 70 semanas de Israel que tratam desse tempo que está por vir, ele fala justamente da 70ª semana, da última semana. Nós vamos entender mais lá na frente o que cada semana significa, tá? E ele claramente diz que ela está relacionada ao povo dele, à nação que ele tem. Bom, gente, Daniel era hebreu. Então, claramente, aquela profecia está relacionada para os hebreus, para a nação de Israel.
Então, a tribulação, particularmente, faz parte para eles, não mais para a igreja. Eu tenho que distinguir o que cada profecia diz e qual é o alcance dela. Porque senão eu começo a atrelar para nós do Novo Testamento situações que não eram para nós, situações que não indicam na nova aliança, mas sim na velha aliança, no velho comprometimento, né? Peraí, gente, tem uma pergunta chegando aqui. Nós vamos falar disso aí. O Tinho está falando o seguinte: na palavra, dita alguns acontecimentos no mundo terreno que vão acontecer antes dos dias finais, não é? Pois há muito tempo se fala que o fim dos dias está chegando. Sim, e nós vemos, né? São grandes guerras, rumores, pai matando filho, filho matando pai, e por aí vai. Nós, dentro da nossa linha de raciocínio, já vou até adiantar uma coisa para vocês, tá? Todos os sinais terrenos já se cumpriram. Não falta nenhum deles, desses acontecimentos catastróficos. Falta um acontecimento terreno só, na minha opinião. E esse acontecimento terreno fez com que essas semanas, esse relógio de Daniel ficasse pausado. Por isso que ele ainda não aconteceu no completo. Já vou adiantar para vocês. O último sinal que falta, e esse sinal nós não temos como saber, por isso que a palavra de Deus fala que o dia ele virá como um ladrão à noite, ninguém sabe, nem Jesus, porque o último sinal é a palavra de Deus ser proclamada em todos os cantos do mundo. Só falta isso. O resto já aconteceu, as guerras já aconteceram, os rumores já aconteceram, irmão matando irmão já aconteceu. Gente, o amor já se esfriou. Ou vocês acham que nós estamos amando? Ninguém ama mais ninguém, não. Então, tudo já aconteceu. A única coisa que falta é essa configuração da palavra sendo proclamada em todo canto do mundo. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais lá para frente, tá? Por fim, gente, não, tem mais duas situações que me levam para essa conclusão, vou chamar assim. Em João 21, 22, João, Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ver lá que eles entendiam que Cristo ia voltar de imediato. Olha lá, vamos ver. Então, peraí, antes de eu falar isso aqui, pastor Daniel me trouxe 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É isso, né? É isso, vamos ver lá. 2 Tessalonicenses 2, 3. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Então, só vou dar uma paradinha aqui, quer por epístola. Só vou dar uma paradinha aqui, ó. Paulo está chamando a atenção, hein, gente? Paulo está dando uma bronca aqui, viu? Ele não está ensinando, não. Ele está falando, ó, gente, com a segunda vinda de Jesus Cristo, tu larga a mão de ser mole. Você está sendo levado por qualquer vento. Por favor, não deixa a tua mente ser movida por qualquer voz, qualquer espírito, qualquer palavra, qualquer epístola. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele está falando, ó, não cai nesse engano. E aí ele entra no 3, que é o versículo que o pastor falou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Amém. A apostasia já veio. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Realmente, ele fala claramente que... Espera aí, Juninho, que eu já vejo a tua pergunta. Vamos só responder a do pastor aqui. Claramente, ele está falando da segunda parte da tribulação, quando ele fala do homem da iniquidade. Esse aqui é o anticristo e o falso profeta. É deles que ele está falando. Na minha colocação, o dia do Senhor, ele fala claramente sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento e a subsequente dor e a grande dor. Antes, não. Antes, sim. Nunca no meio e nem depois.
Mesmo que ele fale que a apostasia virá, ela já veio. Ela vai aumentando dia a dia, mas ela já está entre nós. E a manifestação do filho da perdição, ou do filho da iniquidade, né? A revelação dele, ela vai se dar, creio eu, no momento do arrebatamento da igreja. E ele passa a dominar a terra nesse exato momento. Creio eu que a igreja, quando ela é tirada da terra, esse homem que já vai estar no meio político, porque ele é um político, ele então vai conseguir dominar o mundo. Então aí sim ele faz um domínio mundial. E aí ele impera com uma pacificação inicial e depois com uma grande dor. Mas eu não creio que a igreja será arrebatada depois desse período inicial de governo dele, que é o mesotribulacional. Mas existem fortes argumentos, tá? As duas teses que têm bons argumentos são o da mesotribulação e o da pré-tribulação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você escutar o pastor Nicodemos, da presbiteriana, você vai acreditar que nós já estamos, então, vivendo tudo isso, porque ele é pós-tribulacional. Ele entende que nós já estamos vivendo no período das dores, porque a igreja presbiteriana segue nessa linha de raciocínio. Então, existem fortes argumentos para todas elas. A minha convicção é essa, né, onde eu passei para vocês. E, pelo jeito, o pastor, só me dá um sinal. O senhor, então, é da mesotribulação. Fala aí, porque eu não consigo enxergar os. Só me fala se sim ou se não. Já chama, a gente vai achando quem é quem, ó. Quando o senhor me responde, eu vou ver aqui a do Juninho. Mas eu não sei se deu para vocês entenderem. A argumentação do pastor, ela tem peso bíblico, ela é forte, mas ela não me convence. Como a pós-tribulacional, tá? Deixa eu ver o que o Juninho pergunta aqui. Que hoje nós, igrejas, somos o Israel de Deus, base João 1, 11, 13 e Romanos 2, 28? Não, eu faço... não, peraí. Ou você faz distinção entre Israel, sendo os judeus escolhidos, e a igreja. Eu faço distinção, viu, Juninho? Mas vamos ler. O Juninho falou o seguinte, apoiado em 2 versículos, existe uma linha de raciocínio entendendo que nós somos o Israel de Deus atualmente, o novo povo de Deus, tá? Ou ele continua, ou você faz distinção mesmo entre o povo de Deus, né, os judeus, o povo escolhido e nós. Eu faço distinção. Eu tenho que nós viemos por herança, né? Nós somos herdeiros de Cristo, um novo povo. Eu acho que existe uma configuração para Israel que não tem a ver conosco. Tanto é que lá na frente, em Apocalipse, nós temos a identificação dos 144 mil judeus, e depois nós temos que uma multidão vai acompanhar esses 144 mil judeus. Mas vamos ler João 1,11 para todo mundo se situar aí no que você está passando, Juninho. Ó, fala assim. João, tá primeiro. Tá, o pastor Daniel pôs outra aqui falando do 3. Eu já volto lá, pastor. Porque agora eu já entrei na do Juninho. Espera aí. João 1,11 diz assim, olha, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu creio que essa situação, Juninho, fala para nós salvos, nós então somos inseridos no plano de Deus. Nós não somos judeus. Eu acho que o plano, inclusive da nação feita para Abraão, é um plano específico para aquela raça. Tanto é que Deus, em vários momentos da Bíblia, no Velho Testamento, fala da nação de Israel, vinculando claramente a nação de Israel. E no Novo Testamento, nós temos a distinção entre gentios e judeus. Com relação à salvação, Deus, ele aborta tudo isso. Ele fala, então, que, a bem da verdade, todos que o amarem estariam, então, absorvidos pela salvação. E assim se foi. E isso é tão verdadeiro, Juninho, que Raabe não era judia. E ainda assim, pelo amor que ela teve pelo Senhor, ela foi salva. Então, Jesus vem e explica melhor a situação da salvação, mas eu acho que existem profecias
bem firmes e bem certas para Israel, o povo, os judeus escolhidos. Amém? Até porque é interessante o judeu, né? É uma figura interessante. Ele crê em Deus. Ele não tem outro Deus. Ele crê, o que ele não crê é em Jesus, né? E aí traz uma salada, uma confusão, porque por não crer em Jesus, ele tem a salvação dele nos dias atuais impactada, né? E lendo o outro versículo, Juninho, Romanos 2:28. Bora para Romanos. Romanos 2:28 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é o do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vejo aqui também ele falando claramente da salvação. Então ele fala: olha, não precisa da salvação, o que precisa, perdão, não precisa da circuncisão na carne para salvação. O que precisa é no coração, é você crer em Deus, é você ter a fé, né, que move, enfim, todo esse contexto. Então, eu acho que tem uma distinção entre os povos, sim, Junior. E aí ele fala um último 9:6. Vamos lá. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Amém? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Amém? E ele fala aqui da fé. Nós somos filhos de Deus pela fé, nós somos filhos de Abraão pela fé. Mas essa é uma fé de salvação, não é uma fé que me atrela nas relações da identificação de Deus para com os israelitas. Eu acho que Deus escolheu um povo, sim, que é a menina dos olhos dele, que é Israel, viu, Juninho? Tenho essa compreensão. Mas é um bom argumento seu, forte. Devem ter outras pessoas aqui nos acompanhando que estão caladas, mas que concordam contigo. Bora voltar lá para o pastor Daniel. Aí ele fala no versículo 3, né, que fala que isso não vai acontecer. Amém, Juninho? Obrigado, cara. Amém. Que o arrebatamento não acontecerá antes destas coisas. Amém, pastor, mas olha só, eu tenho que o abandono deliberado dessa sujeição a Deus, que é a apostasia, eu tenho que a linguagem relacionada a tudo isso, ela indica claramente que o dia do Senhor, esse dia específico, a noção que nós temos é que, inegavelmente, Deus vai tirar a igreja desse mal. Porque os de Tessalônica, eles estavam realmente mostrando uma forte indicação de que aquele tempo já tinha chegado. Mais ou menos como hoje, por exemplo. Nós estamos vivendo um esfriamento no amor? Estamos. Né? Eu não lembro quem falou, mas e os sinais? Bom, os sinais todos eles já aconteceram. Então, eu poderia pensar que eu já estou vivendo esse tempo, que é o que pensam os da pós-tribulação. Por quê? Porque todos os sinais já aconteceram. Aliás, gente, o último grande sinal terreno foi a reconstrução de Israel como nação. Esse foi o último sinal que faltava dos visíveis. O que falta agora é a palavra ser proclamada em todo canto. Aí sim, a ira do Senhor virá para toda a nação. Eu não creio, viu, pastor, que a igreja vai passar, mesmo tendo esse direcionamento que me sugere. Eu vou colocar assim, já que sou eu que estou falando, né? Ó, e só uma colocação, eu sei que o pastor está percebendo que é uma brincadeira, mas para vocês entenderem como quem tem o poder da palavra tem um poder de influência gigantesco. Porque aquele que tem o poder, eu não estou falando nós aqui, mas, por exemplo, igrejas onde só o pastor pode falar, onde você não aceita uma contra-argumentação. Ele impõe uma verdade que, se porventura for uma falha dele, ele leva toda uma comunidade para a perdição. E isso é um problema muito sério, né? Então, o pastor está me dando versículos fortes para a mesotribulação,
O Juninho me deu versículos fortes para entender que nós somos Israel de Deus. A situação continua a mesma, com certeza. E está tudo bem até aí. Por quê? Porque são pontos importantes, mas são pontos acessórios. E eu já falei isso para vocês. Pontos importantes, eles estão relacionados à redenção de Cristo e à salvação. E nisso nós não podemos ter divisão. Porque se tivermos divisão ali, ou eu estou errando e levando todo mundo para o inferno comigo, ou você que tem essa ideia equivocada sobre salvação e redenção está indo para o inferno. Aí é um problemaço. Aqui são interpretações acessórias de assuntos importantes, mas acessórias. Se eu pensar de uma forma ou de outra, nada me tira da salvação, porque eu vou seguir para ela, que é um outro tema. Porque eu vou acreditar na redenção, que é um outro tema. Então, são pontos fortes e tá tudo bem se você segue com o pastor na mesotribulação, se você segue com o Juninho também na questão dos israelitas, de sermos um povo de Deus tal qual os israelitas o eram antigamente, sermos um povo só, não tem problemas maiores, tá? O problema é se nos assuntos fundamentais. Olha, quem fez o bate-papo inicial comigo, né? O discipulado inicial comigo sabe. A gente fala de assuntos principais. Naqueles, nós não podemos ter distinção. Ali não pode ter dúvida de quem nós somos e quem é Cristo. Mas pensamos igual? Beleza, somos da Igreja Bíblica. No mais, é uma perspectiva diferente, é uma interpretação diferente. E detalhe, essas que estão sendo dadas aqui, tanto pelo Juninho, como pelo pastor Daniel, como outros que já discordaram daquilo que eu falei, não tem importância nenhuma. E são fortes. Por quê? Porque são bíblicas. Tá? Não é que ele pensa, é que ele viu biblicamente uma explicação para isso e, de fato, há uma grande, grande sugestão para esse caminho. E glória a Deus. Eu me alegro, sabia? Quando eu sou confrontado biblicamente. Eu me sinto satisfeito. Falo, puxa, que bom. Sinal que Deus é extraordinariamente maior do que a minha inteligência, porque pode ser que eles estejam certos. Beleza. Então Deus é maior do que eu. Como pode ser que eu esteja certo? E aí Deus é maior do que eles. Então, isso torna Deus grandioso e me faz entender que esse corpo que nós temos é um corpo de unidade. A gente distingue em algumas coisas, mas todo mundo compreende que o Palmeiras é o campeão mundial de 1951 e isso me alegra o coração. Ah, era só para quebrar o gelo, Juninho. Tá ficando muito tensa a conversa, mano. Beleza, gente? Mas vamos lá. Bom, eu não, acho que não tentei convencê-los, vocês continuam com as mesmas convicções, né? É... Opa, o tio falou, peraí, esse ponto é super importante, que essa discussão gira em pontos acessórios. Amém, amém, Guto. É isso aí. E o Tinho falou, eu creio que nós somos como igreja, iremos ou não passar pela tribulação, mas temos que a cada dia estar mais preparados e fortes. Isso aí, é mais ou menos o que o Juninho me falou um pouco antes, né, numa mensagem ali pelo WhatsApp, e também o pastor Daniel. Então, a gente está todo mundo igual aí. É mais ou menos assim, né, mano? Agora eu vou fazer uma que vocês gostam, tá bom? Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, meu irmão. Aí não tem discussão. Vamos lá. Desde jovem tenho essa margem para discussão, se somos pré ou meso. Mas o que de fato importa é a volta de Cristo. É isso aí, Guto. Tamo junto, cara. O último ponto que eu falo que a pré-tribulação é uma das que mais me favorece, e aí entra nesse debate que a gente estava tendo, é que eu acho que pelo caráter de Deus, ele veio para salvar os justos, de qualquer dor que o seja, né? Tirando as dores da vida, porque essas são consequência inegável do pecado, diferente da tribulação, viu, gente? A tribulação, mesmo os primeiros 3 anos e meio, ali não é consequência do pecado, ali já é consequência da escolha de Deus ou não. Por isso que eu fiquei, é por isso que eu entendo que a pré-tribulação é a mais favorável. Porque Deus salva os justos. Alguns exemplos: Deus salvou Noé do dilúvio, Deus salvou Ló, Deus salvou Raabe, pessoas justas que estavam prestes a ver o mundo passar por grandes dores, mas Deus os livrou dessa dor maior e até da morte. Mas é um assunto que tem discussão para mais de metros, só.
Por isso que são assuntos acessórios. Essa posição que eu coloquei é a minha posição, tá? Ah, mas é a posição da igreja bíblica? Gente, a igreja bíblica não tem uma linha doutrinária que defenda isso. Depois você lê a doutrina lá da igreja, você vai ver que a gente tem uma correlação e vamos seguir adiante. Para os pontos principais, nós estamos bem equacionados. Nos pontos acessórios, a gente toma um café, discute positivamente e segue a nossa jornada em Cristo Jesus. Meus amigos, meus amados irmãos, 10:10. A gente está sempre demorando 10 minutos a mais, né? E eu peço perdão por isso. Falha mais minha do que vocês, mas assim é a vida. This is the life, my man. Ó, gostou, né? Essa é a vida, meu irmãozão. Trágico, Gutão, perdão. O Guto falou que ficou bravo comigo já 2 semanas seguidas. Aí é pecado reiterado, né? Tá aí uma boa discussão, Juninho e Daniel, pastor Daniel. Pecado reiterado. O cara que o comete vai para o céu ou não? Isso é um próximo capítulo, se Deus quiser. Mas não perca a semana que vem. O assunto vai se estender. E aí, olha só, eu não sei quem perguntou dos sinais. Nós vamos começar a falar dos sinais, sabe? Um precioso material aí para estudar, se você já quiser dar uma lida, lê Mateus 24. Então, o Novo Testamento fala sobre muitos sinais aí, vai falar sobre muita coisa, coisas que já aconteceram, coisas que talvez não, mas semana que vem estamos juntos e misturados. Que vocês tenham um terminar de noite maravilhoso, sabe? Renovados pelo Senhor num sono de descanso, que vocês se levantem inspirados pelo Espírito Santo, que ele os movimente a tal ponto de constranger o mundo com as verdades que vocês carregam firmemente no coração, que é a fé nesse Cristo maravilhoso. E que a semana venha a ser o resultado disso tudo. Uma pessoa que vai viver de vitória em vitória em Cristo Jesus. E aí no domingo você vai me agraciar testemunhando isso tudo. Em nome de Jesus. Beijo, gente. Amo vocês, viu? Perdão aí pela falha e vida que segue. Bom, eu não sei se vocês estão me enxergando, estou dando tchau, espero que estejam, né? Tchau. Tem que parar a gravação.